Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou Silvio Regi, clínico geral e cardiologista, e hoje nós teremos uma conversa sobre dor lombar, dor nas costas. Vocês sabiam que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 80% da população terá pelo menos um episódio de dor lombar limitante durante a vida? Dados também nos mostram que as dores lombares são a principal causa de afastamento do trabalho. Para falar sobre esse tema, nós receberemos hoje em nosso estúdio o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenador do Grupo Médico Assistencial de Coluna do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, Alberto. Muito obrigado pelo convite, Silvio. É um prazer tê-lo aqui. Hoje a gente vai explorar um tema que é muito comum, que são as dores nas costas. Quem não teve uma dor nas costas durante a vida? Agora, é importante deixar claro, Alberto, assim, que dor nas costas, na verdade, não é uma doença, né? Na verdade, ela é uma manifestação, um sintoma de um grupo enorme de doenças, né? Entre elas, as doenças ortopédicas, obviamente. Quais são as doenças que causam dor nas costas? O que é a dor nas costas, exatamente? Ou dor lombar, né? Exatamente, Silvio. Você começou por um ponto que eu considero crucial, né? Que dor nas costas não é uma doença, né? Embora as pessoas que sofram de dor nas costas acreditem que isso seja de fato uma doença, na verdade ela é comparável com uma dor de cabeça, por exemplo, que pode ter alguma causa ou pode não ter causa nenhuma. Então tem pessoas que têm dores nas costas durante a vida toda, com exames absolutamente normais, sem nenhuma causa definida, onde não se consegue fazer um diagnóstico para esse problema. Um diagnóstico etiológico, quer dizer, uma causa bem definida. Uma causa bem definida. O médico adora, né, apontar o dedo e falar, é isso daqui que está doendo. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Isso em pacientes com dor lombar. Por outro lado, existem de fato doenças da coluna ou de outros órgãos que também causam dor nas costas. E por isso, então, Silvio, que é fundamental, a primeira coisa é diagnosticar o problema. Então, esse é o mais importante, saber de onde vem a dor, seja ela ortopédica, psicossocial, psicossomática, que a gente sabe que existe, doenças de órgãos outros, né? A gente pode mencionar aqui cálculo renal, por exemplo, que frequentemente os pacientes com cálculo renal chegam no pronto-socorro e a triagem não sabe para quem triar. E tria para ortopedia, eventualmente. Tria para ortopedia, eventualmente, ou não, ou o contrário acontece também. Triar para o clínico uma dor lombar, porque são dores muito parecidas em algumas situações. E esse é um exemplo clássico disso. Em mulheres endometriose, pode dar dor nas costas também. Dor nas costas pode ser uma manifestação de infarto, que é a minha área de expertise. Eu já presenciei isso. Já presenciei isso no pronto-socorro, dor nas costas lancinante e uma demora para fazer o diagnóstico etiológico de um infarto, né, porque existia uma confusão com uma dor nas costas muscular, por exemplo. Agora, essas dores nas costas que nos fazem procurar o pronto-socorro, de certa forma eu fico um pouco mais tranquilo porque você está procurando um atendimento médico imediato. Agora, existem aquelas dores nas costas, dores lombares, que às vezes elas não são tão importantes assim, tão intensas, e o paciente vai levando, né? Ele vai tomando um analgésico, um dia ele faz uma massagem, enfim. E eventualmente, por quê? Porque normalmente ele acredita que aquilo é uma dor de origem osteomuscular, mecânica, uma dor, né, ortopédica. Só que às vezes essa dor não é ortopédica. E às vezes pode ser algo muito grave, né? Dá um exemplo pra gente, por exemplo, de dores nas costas que podem parecer coisas bobas e não são. Então, perfeito. Essa é uma colocação, por quê? Quem trabalhou em pronto-socorro ou em consultório mesmo do especialista, dor lombar é o carro-chefe, tá? E geralmente as dores lombares são de menor complexidade. São dores, como você mesmo mencionou, muscular, alguém que pegou um peso, alguém que está sedentário, não faz esporte, não tem um reforço muscular e dói. Só que, dentre essa população toda, você consegue pincelar alguns casos graves. E a grande dificuldade é essa, o que valorizar, né? Quais casos pro especialista chamam a atenção. Então existe alguns sinais de alerta para que, esse caso aqui eu preciso investigar, né? Então eu vou citar aqui, se eu ver alguns sinais de alerta que são importantes. Primeiro deles, extremos de idade. Ou seja, criança não reclama de dor.
nas costas, por exemplo, não reclama de dor. Então, criança com dor nas costas, levanta a orelha, acende o sinal amarelo, porque o que pode ser? Pode ser uma espondilolisite. É uma doença reumatológica inflamatória. Exatamente. Então, para quem não sabe, espondilolisite é um termo técnico para infecção ou inflamação do disco, né? Que na criança o disco recebe bastante vasos sanguíneos. E essa é uma doença que acomete mais crianças. O disquinho entre as vértebras ali. Então, a criança que, por exemplo, está andando ali, está aprendendo a andar, geralmente entre 1 e 2 anos, aí ela começa a parar de andar, ela fica chorosa, irritada, ninguém consegue achar nada. E quem vai pensar que pode ser uma infecção do disco da coluna? Então é um diagnóstico difícil de ser feito, mas tem que passar pela cabeça. O idoso, por outro lado, lá no outro extremo de idade, em geral é osteoporótico, o osso mais frágil, quebra com facilidade. Então o idoso que começou com muita dor nas costas, para lá e faz uma imagem. Porque pode ser um implante de um tumor, por exemplo, também, né? Uma metástase tumoral. Pode ser. E aí a gente entra num outro fator de alerta que é antecedente de câncer. Isso. Né? Embora a gente saiba que uma boa parte dos tumores se apresente como manifestação primária uma metástase na coluna. Esses são os fatores. Mais fatores. Dor que se prolonga por mais de 6 semanas. Então você tem uma dorzinha, você levantou um vaso, você pegou uma criança, você fez um esforço a mais, doeu. Você pode tomar um analgésico 2, 3 dias, uma semana, vai melhorar. Tomou uma semana, não melhorou, 2, 3, passou de 6 semanas, esse paciente tem que ser investigado, porque pode ter alguma coisa aí. Sintomas neurológicos, então dói a minha lombar, mas a dor corre pela perna, eu tenho choque, tenho formigamento, tenho cãibra. Então é um sinal de que algum nervo está comprimido. Tem dificuldade para andar, meu pé caiu, né? Pé caiu, então, é uma outra situação ainda mais grave, né? Paralisia, fraquezas musculares, dores nas costas com sintomas constitucionais. O que seria isso? Então, dói minhas costas, mas eu tenho febre. Dói minhas costas, estou emagrecendo. Dói minhas costas, eu estou fraco. Então, não é a coluna. Quando não vem só a dor, ela vem acompanhada. Tem alguma coisa a mais. Então, tudo isso, né? Isso faz parte do que o médico chama, isso é um termo técnico, anamnese. Que é explorar é os a entrevista, sintomas. Assim. É onde eu pergunto para você ativamente tudo o que eu acho que é importante para eu fazer o meu raciocínio. E eu vou montando uma colcha de retalhos na minha cabeça. Né? São perguntas que se eu não fizer, provavelmente você não vai me contar. E eu tento extrair do paciente tudo o que é importante. E aí eu faço um juízo sobre em qual caixa o seu problema está. Então é uma dor muscular, pode ser alguma coisa neurológica, tem uma doença sistêmica, um tumor, uma infecção, e aí a gente começa a direcionar a consulta. A gente vai falar de exames mais para frente, já explora bastante o tema exames, mas assim, eu quero já antecipar uma coisa, né? Que o paciente, eventualmente, ele acha que o problema dele vai ser resolvido com o exame. E você está aqui dizendo pra gente que, na verdade, eventualmente a gente precisa de uma conversa muito longa que explore vários temas e por alguém muito bem treinado, né? Então não é só, doutor, quero fazer um raio-x porque estou com dor nas costas, não. Você precisa passar por uma avaliação clínica ortopédica com alguém que sabe o que está fazendo. Né? Exatamente. O nome, para quem não sabe, o nome dos exames que a gente pede são exames complementares. Exatamente. Exames complementares. Por que isso? Porque eles complementam alguma coisa. E o que eles complementam? O raciocínio. Complementam essa conversa inicial. Então, no exame, primeiro, fazendo uma boa conversa, eu preciso saber qual exame pedir. Porque existe hoje em dia, infelizmente, um excesso, um abuso de solicitação de exames desnecessários. Onde se pede um monte de coisa e o que aparecer a gente descobre depois o que vai fazer com isso. Isso é um tremendo erro, né? Porque, na verdade... Até porque algumas vezes aparecem coisas que não têm a ver com aquilo que a gente está sentindo. E na coluna, mais do que tudo. Mais que tudo, eu sei. A coluna, a correlação entre o que você vê no exame e o problema de fato nem sempre é linear. Então, o que acontece? Conversei com você, tirei a sua história, fiz um raciocínio. Minha próxima pergunta é, preciso de exames no seu caso? A resposta pode ser não. Pode ser não. Pode ser, de repente eu estou satisfeito com o que tenho aqui, baixo o risco de problemas, eu vou tratar você, a gente vai esperar alguns dias e depois a gente define se a gente vai em frente com exames ou não. E muitas vezes a resposta é não. Quer dizer, doutor, bom, nem o raio-x? Não, nem o raio-x. Nem o raio-x. Nem o raio-x. Lembrando que raio-x tem radiação. Tem radiação. Raio-x não é água, pessoal. Raio-x
pode ser nocivo e tem um efeito cumulativo, ou seja, aquele raio-x que você fez quando você era pequenininho, ele vai somando com todas as radiografias que você faz ao longo da vida. E, obviamente, aumenta uma série de problemas como cânceres. Tá? Então, a radiografia ela tem que ser muito bem indicada. Eu não sou contra a radiografia, mas eu sou contra radiografias desnecessárias. A pergunta do ouvinte deveria ser a seguinte: doutor, precisa mesmo do raio-x? E não nenhum raio-x? Exato. Deve ser o inverso. Bom, e aí o raio-x é um exemplo. Ressonância magnética, para quem precisa, sem dúvida alguma, é o exame padrão ouro que nós chamamos, ou seja, o exame mais importante, que me traz mais informações, onde eu consigo confirmar a minha hipótese. Então eu estou conversando com você, Silvio, tirando uma série de informações aqui, pensando, eu acho que o Silvio tem uma hérnia de disco, eu acho que essa hérnia está entre a 4ª e a 5ª lombar, comprimindo o nervo tal. Eu vou pedir uma ressonância para ver se eu acertei. Peço a ressonância, eu posso confirmar ou descartar. Falei, olha, realmente não veio dali, vamos continuar a nossa investigação. Eu vou pedir outros exames até achar o que o Silvio tem. Né? Então, os exames complementares, eles pedir mais ou menos. Primeiro, não faz o médico ser bom ou ruim. Esse é o ponto mais importante. Pelo contrário, o bom médico nem sempre pede muitos exames. Exatamente. Tem que pedir o exame certo e saber interpretar os resultados. Né? Porque, como a gente falou, nem tudo que aparece é doença, nem tudo que aparece merece algum tipo de tratamento. Isso é um ponto muito importante, né? Isso vale não só para os exames de imagens aqui envolvidos na nossa conversa de hoje, mas é um tipo de erro que a gente chama de erro pós-analítico. O que é o erro pós-analítico? É o médico ou, enfim, o profissional que está analisando o exame cometeu um erro na análise desse exame. Né? E erros pós-analíticos levam, às vezes, a catástrofes médicas. Então, você saber quem está olhando o seu exame, interpretando aquele resultado, é um ponto muito importante. Alberto, dando um passo para trás, né, a gente falou ali das causas de dor lombar, de dor nas costas, que são várias as causas clínicas, mas assim, eu acho que a grande maioria ainda são causas ortopédicas ou osteomusculares. Estou errado ou não? Não, Quer você dizer, está correto. A maioria ainda está correto. Principalmente quando a gente está falando ali no meio da vida, né, assim, 40, 50, né? Entre as causas osteomusculares, que é sua área de expertise, quais são essas causas mais comuns? Quer dizer, é tudo uma coisa só? É tudo dor ortopédica? Ou não? Existem várias dores ortopédicas que podem... várias doenças, ortopédicas que podem levar à dor lombar. As dores ortopédicas, sem dúvida alguma, vêm de origens diferentes. Né? E esse é um grande desafio para o especialista de coluna, tentar entender de onde vem a dor. Qual é a fonte da dor? Nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes sim. Então eu diria que, nos jovens, a principal fonte de dor é a fraqueza muscular. A fraqueza muscular, posições errôneas durante o dia de trabalho, ou seja, aquele cara que passa muitas horas sentado, sem fazer pausas. Eu vi muito isso na própria pandemia. Então, horas e horas na mesma posição, cadeiras inadequadas, falta de pausas, sedentarismo. Né? Então, você, em suma, aumenta a pressão no disco, encurta essa musculatura que fica atrás da perna. Então, quem nunca trabalhou sentado, levantou e tentou alongar e viu como está preso atrás da perna e travado? Por quê? Porque a musculatura ela vai relaxando, ela vai contraindo. Né? Então, isso, repetidamente, Silvio, todos os dias, acaba levando uma fraqueza muscular na lombar e dor. Tá? Eu diria então que uma boa parcela das pessoas que me procuram simplesmente tem hábitos de vida inadequados. Então, para esses pacientes, a gente poderia falar aqui, talvez, atividade física, aí inclui as partes aeróbica e a musculação, talvez alongamento e usar uma cadeira adequada, né? Porque na pandemia a gente viu isso também, porque as pessoas estavam no escritório e no escritório as empresas são, de certa forma, elas têm esse cuidado de ter a cadeira ergonomia. E quando a gente foi para casa, a gente pegou a cadeira da sala, colocou no escritório e começou a trabalhar daquela cadeira da sala que não é nada ergonômica, né? Sem dúvida. Então, para essa parcela, você foi preciso. Para essa parcela, o que funciona é exercício e melhores hábitos de vida. Tá? Agora, as pessoas vão envelhecendo e a coluna vai envelhecendo. E lembrando que a coluna tem engrenagens, são pequenas articulações e essas articulações vão gastando. Então, a cartilagem articular, que é lisa
e funciona perfeitamente no deslize de uma vértebra para outra, começa a ficar rugosa. E começam a aparecer projeções ósseas, que popularmente são conhecidas como bicos de papagaio. Então, o bico de papagaio é um sinal de que aquela articulação está gastando, né? Só fazendo um parênteses aqui, bicos de papagaio podem aparecer em qualquer parte do corpo, qualquer articulação, então na mão, no joelho, no tornozelo e na coluna. E esses bicos de papagaio, então, eles vêm junto com uma série de outros desgastes. Então, o próprio disco, né? Então, o que é o disco intervertebral, né? O que é esse nome? Então, tem uma vértebra de osso, tem uma outra vértebra de osso e no meio tem uma parte de cartilagem mole, que é onde a gente tem mobilidade. Ele é cheio de água quando a gente é mais jovem e ele vai ao longo da vida desidratando, secando, desgastando. E com isso... Ele perde mobilidade. Você perde mobilidade. Então, como explicar um idoso que não consegue mais... É uma queixa comum. Poxa, doutor, eu era atleta, eu era nadador, eu fazia de tudo, agora eu não consigo amarrar meu tênis. Porque a gente vai perdendo mobilidade. O disco é alto, ele vai diminuindo, as pessoas vão encolhendo. Eu perdi 3 centímetros, perdi 4 centímetros, é isso. O disco ele vai encolhendo. Então, esse envelhecimento, ele infelizmente gera processos inflamatórios e dor. Só que é uma dor um pouco diferente. A dor dessa população, ela já aparece logo de manhã. Então, é um indivíduo que levanta da cama e fala, doutor, eu já acordo com dor. E aí passa 1, 2 horas, ele esquenta e fica bem. E à noite, na hora de dormir, volta a ter dor. Então esse camarada, às vezes ele me procura dizendo que já trocou de colchão 1, 2, 3 vezes, comprou o colchão da NASA, o mais caro que tem, quando na verdade não é o colchão o problema, é o próprio envelhecimento. Então para essa população, a notícia não é muito boa. Por quê? Porque cirurgia de modo geral não está indicada, exercícios ajudam até um certo ponto, e existem procedimentos que podem mitigar um pouquinho a dor. Aí entram infiltrações na coluna para grupos bem específicos, algumas medicações, então existem fitoterápicos que podem ser tomados por longos períodos, porque muitas vezes são idosos. Você é um cardiologista, você sabe muito bem que anti-inflamatório e idoso não combina. Anti-inflamatório não sai da minha prescrição, não pode. Exatamente. Não dou. Exatamente. E como eu sei disso e a gente se conhece muito bem, eu também não dou anti-inflamatório para essa população. Pra não ficar bravo com você, né? Para você não ficar bravo comigo. Então existem fitoterápicos, enfim, a gente vai toreando caso a caso e entendendo que não há uma pílula mágica para esse tipo de dor. Acho que um detalhe importante, Roberto, que a gente pode explorar nesse momento, né? A gente falou há pouco da importância da conversa, né, de você entender ali o paciente com quem você está falando, qual o padrão da dor, como essa dor se apresenta, se tem fatores ali que estão associados a essa dor ou não. Mas tem uma parte importante também que precisa de mão muito bem treinado, que é a parte do exame físico, né? Examinar essa coluna é muito importante. Melhor, examinar esse paciente é muito importante. E o exame ortopédico direcionado para dor lombar, ele tem características muito peculiares, né? Conta isso um pouco pra gente, né? Qual a importância do exame físico, como ele deve ser melhor explorado, porque nós temos a sensação, nós médicos que estamos aí no meio do caminho, né? Não somos tão jovens, mas também ainda não somos tão velhos, a gente está vendo aí uma perda da importância do exame físico. E não é verdade, ele é muito importante e eu acho que nesse caso ele é fundamental, né? O exame físico, então, para quem não conhece esse termo, é aquela parte onde o médico faz testes no paciente, às vezes provoca dor, né? A gente não faz isso por mal, mas provocar a dor traz uma série de informações para nós. E eu considero o exame físico a parte mais importante, talvez, da minha consulta, né? Um médico bem treinado, ele confia muito no seu exame físico. E é muito frequente a confirmação de tudo que a gente examinou no exame complementar. Então, voltando no que comentamos no começo da conversa, no exame complementar. Então, o que o exame físico me traz de informação, Silvio? Bom, em primeiro lugar, quando o paciente entra no meu consultório, ele me dá bom dia, ele entra no meu consultório, eu estou olhando a marcha dele. A marcha é como ele anda, né? Como ele anda. Então, ele anda normalmente, ele tem alguma postura para tirar a dor, né? Às vezes o corpo encontra uma posição que é uma posição de conforto. Existe um termo técnico para isso que é uma postura antálgica.
Ou seja, o seu corpo sabidamente te coloca naquela posição, porque se você tentar ficar reto, vai doer sua perna, por exemplo. Então ele te corrige para você não sentir dor. Ele te corrige. Então o paciente às vezes fica torto, mas é por uma defesa. Eu observo se ele manca, se ele puxa um pé, se ele não quer sentar na consulta. Tem pacientes que falam, não posso sentar, porque se eu sentar, minha perna formiga. Eu coloco esse paciente deitado, faço algumas manobras provocativas, estico um pouquinho o nervo ciático dele. Isso reproduz a dor? Sim ou não? Se a resposta for sim, talvez tenha uma compressão do ciático. Eu meço as pernas dele, existe uma discrepância de membro. Em crianças com escoliose, a gente avalia se tem um ombro mais alto do que o outro. Escoliose e coluna torta, né? Escoliose e coluna torta, uma doença que dá em crianças, também dá em idosos. E tem uma série de assimetrias, então o ombro fica mais alto, perde o contorno da cintura, aparece um caroço nas costas que é a giba. Existe uma série de manobras neurológicas. Então eu passo alguma coisa no pé do paciente e vejo como é que é o reflexo dos dedos dele. Se os dedos abrirem e espalharem, talvez seja uma compressão da medula, né? Testes nos dedos, tem testes que a gente faz nos dedos para ver se existe uma contração muscular. Os pacientes acham que a gente está vendo as unhas e não estamos vendo as unhas, a gente está fazendo um teste neurológico. Às vezes de sensibilidade. E tudo isso, Silvio, tudo isso, na verdade, é muito rico. É muito rico e o diagnóstico geralmente é feito ali, na conversa, no exame físico, e eu diria que o exame complementar é a cereja do bolo. Né? É o final de tudo. Não é o principal. Não né? é o principal. E entre os exames complementares, nós falamos um pouquinho sobre eles agora. Agora, nesse momento, eu queria explorá-los individualmente. Eu acho que os 3 grandes grupos de exames complementares seriam os raios-x, as tomografias, as ressonâncias. É isso? Eu estou errado? Você está certo. E eu acrescentaria um exame que se chama eletroneuromiografia. Tá? É um exame que não é para todo mundo. Porque dói, né, Alberto? Primeiro porque dói, você vai criar um inimigo, e eu já costumo falar isso, né, para o paciente. A eletroneuromiografia é assim, o médico que pede não é o médico que vê o resultado, porque ele procura outro. Às vezes o paciente já nem volta, mas como é que funciona, para você entender? Existe condução elétrica, tá, nos braços, nas pernas, e algumas doenças alteram essa condução elétrica. E esse exame é feito por meio de pequenas agulhas e com estímulos elétricos eles vão testando nervo por nervo para saber se existe algum problema neurológico. É claro que ele não precisa ser feito sempre. Então, um bom exame físico com uma ressonância que confirma o problema, eu já estou satisfeito. Eu não vou pedir uma eletroneuromiografia. Agora, existem situações onde eu fico em dúvida. Eu examino de novo, converso e realmente passa pela minha cabeça diagnósticos outros que não da coluna e muitas vezes diagnósticos neurológicos. Tá? Ou seja, por alguma razão, os nervos estão adoecendo. Tá? Então, alguns nomes técnicos aqui, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, polineuropatia periférica, são termos bem técnicos, mas que são doenças que não são da coluna, parecem da coluna. Quem trata não é o cirurgião de coluna, é o neurologista clínico com remédios. Então, quando eu fico em dúvida se a gente está partindo por uma coisa dessa, eu lanço mão desse exame, da eletroneuromiografia. Mas isso é exceção. Eu acho que a regra para o cirurgião de coluna é o que você falou. Radiografias que me dão noção do eixo, não tem escoliose, coluna torta, a ressonância magnética me mostra nervo, disco, o canal vertebral, que é por onde passam os nervos dentro da coluna, e a tomografia vê muito bem osso. Então, às vezes, a tomografia complementa a ressonância, num caso de uma suspeita de fratura, por exemplo. Né? A tomografia ainda é o exame de escolha quando a suspeita é uma fratura. Ótimo. Bom, uma vez diagnosticado, a gente vai para o tratamento. Né? E o tratamento, de novo, nem sempre, nem nunca, quer dizer, é um espectro de coisas que pode variar desde medidas posturais, por exemplo, como a gente comentou, se alongar mais, fazer mais exercício, trocar a cadeira em que você trabalha, eventualmente com exercícios com ajuda, por exemplo, fisioterapias. Aí a gente parte para medicamentos, que pode ser medicamentos analgésicos ou medicamentos que modulam a dor. Né? Temos também os tratamentos minimamente invasivos, tipos das infiltrações. E não por último, mas talvez as cirurgias, como aí
a de maior complexidade. Mas a gente conversava anteriormente e o Alberto me disse uma coisa muito interessante. Às vezes você não precisa percorrer toda essa história, né? Você só pelo que você examina e pelo que você encontra, às vezes a cirurgia precisa ser a escolha imediata. Então, Alberto, conta pra gente como é o tratamento da dor nas costas, fale sobre esses métodos e vamos explorar bem, né, a questão da cirurgia, principalmente quando não operar, né? Porque às vezes a gente opera muito desnecessariamente. E quando operar, e operar com gente treinada, por favor. Sem dúvida. Eu acho que o ponto mais importante aqui é que, claro, cirurgia não é para todo mundo, mas cirurgia também não é para ninguém, tá? Eu vou trazer um exemplo, Silvio, que talvez seja o mais emblemático de todos, que é o da hérnia de disco, tá? Quem trata a hérnia de disco? O médico trata a hérnia de disco, o fisioterapeuta trata, o acupunturista trata, o quiroprata trata, outras áreas como reumatologia trata. E o que é mais importante nisso daqui? É que nem todas as hérnias são iguais. Esse que é o primeiro ponto. Se você tem uma hérnia, eu tenho uma hérnia e você tratou sem cirurgia, não é por isso que eu também tenho que tratar sem cirurgia. Outro ponto importante, talvez seja crucial aqui sobre esse assunto, é que as hérnias de disco, em 90% das situações, têm evolução benigna. Você vai ter muita dor, sua perna vai doer, vai formigar, mas essa hérnia vai murchar e você vai ficar bem. Só que isso, eu repito, acontece em 90% das vezes. E 90% não é 100%. O que acontece nesses 10% que fogem à regra? Existe compressão de nervo tão grave que, se não for tratado com cirurgia o mais rápido possível, pode levar a sequelas irreversíveis. Por isso que é fundamental o paciente procurar um médico especialista para que seja feito, antes de mais nada, a diferenciação de qual grupo você se encontra. Você está entre os 90% que devem evoluir bem? Ótimo. Vai para físio, vai, se você gosta do quiroprata, do acupunturista, vai fazer o tratamento clínico, mas sabendo que você está fora de risco. Agora, nesses 10%, né, por que eu estou falando isso? Porque muitos especialistas não médicos consideram a hérnia sempre conservadora e tratam de maneira conservadora pacientes com pé fraco, pacientes que começam a ter disfunção da parte vesical, começam a perder urina. Anal também. Né? A gente já viu isso em casos juntos, pacientes começam a perder urina, e isso é tempo dependente, ou seja, quanto mais tempo vai passando, pior a resposta depois. Então não adianta tentar tratar esses pacientes com físio, depois de 2, 3 meses mandar para o médico. Porque, isso é muito importante. Porque já passou o timing. Se operar muito depois, às vezes não há recuperação daquilo que a gente perdeu. Então, a cirurgia de coluna é a última opção em algumas situações, como por exemplo, eu tenho só dor, não tenho nenhum sinal de risco para sequelas, mas a físio não está funcionando, uma boa físio, diga-se de passagem, e o físio, um bom físio, ele é parceiro do médico. Ele fala, olha, estou tentando tudo, eu acho que não é um caso para mim. Opera. E o paciente se sente muito seguro com isso. Porque ele sabe que tem duas pessoas ali honestas que sabem do assunto na mesma direção. Agora, às vezes o paciente me procura na primeira consulta com um pé fraco, uma hérnia grande, onde eu sei que o tempo é fundamental para aquela recuperação do nervo e a cirurgia é a primeira opção. E às vezes uma cirurgia até urgente, né? Urgente. Às vezes você me procura hoje e eu falo, vamos operar amanhã. E outro ponto importante é que para a hérnia de disco, a evolução das técnicas foi fantástica nos últimos anos. Antes eram cirurgias abertas, muitas vezes com parafusos na coluna, drenos, repouso, e tudo isso mudou. Né? Nos últimos 10 anos, os cortes foram cada vez diminuindo mais. Hoje em dia a gente opera por um furinho de 1 centímetro. Cirurgias minimamente invasivas, endoscópicas. Uma espécie de um canudo. Parece que é um canudo, a gente opera por dentro dele, tira a partezinha da hérnia, que para quem não sabe, a hérnia é um pedaço dessa cartilagem que desprendeu. Né? Então o disco de cartilagem ele vai ficando mais velho, como a gente mencionou. Ele perde água, fica mais frágil e um dia ele rompe. Rompendo, um pedacinho desse disco desprende e aperta uma raiz nervosa. Sofre uma extrusão.
uma extrusão. Né? Esse é um termo, extrusão. Ele sai do lugar dele e vai caprichosamente em cima do nervo. Então o que a cirurgia de hoje faz? A gente simplesmente tira esse pedacinho de disco, descomprime o nervo. Uma cirurgia que demora 1 hora e pouquinho. O paciente às vezes vai embora para casa no mesmo dia, andando com um band-aid nas costas. A dor da perna desaparece, que era tudo o que estava incomodando. Né? Esse é o tipo de doença que o cirurgião de coluna mais opera ao longo da vida no consultório. E os resultados são muito animadores, né? Porque a dor parece que uma chave liga e desliga. Ele entra, às vezes, de cadeira de rodas sem conseguir andar e sai andando normalmente. Né? Então é muito gratificante, tanto para o paciente quanto para o médico, indicar o caso certo. Eu tive um mentor nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, que falava que o segredo é escolher o paciente certo e a cirurgia certa. Né? Fazendo isso, escolhendo o paciente certo, a cirurgia certa, a chance da coisa dar certo é muito mais alta. Roberto, você estava comentando agora da cirurgia minimamente invasiva, né? Endoscópica, enfim. Você acha que a gente já está no nosso ápice? Na verdade, essa é uma pergunta provocativa, né? Porque a medicina evolui muito rápido. Quer dizer, o que você espera para o futuro da cirurgia da coluna quando ela é necessária? O que você está vendo acontecer na sua área? O que está vindo de novidade aí para os próximos anos? O que os pacientes podem esperar da gente como médicos? Essa é uma pergunta sensacional que eu me faço todos os dias. O que eu posso te dizer, Silvio, é que o que eu aprendi durante a minha formação como cirurgião de coluna, há mais ou menos 16, 17 anos, mudou radicalmente do que eu faço hoje. Não os conceitos, tá? Ou seja, a gente não opera mais, a gente não indica mais, ou seja, quem tinha indicação de cirurgia continua tendo indicação de cirurgia. Eu costumo falar para os pacientes, isso é muito importante, que o fato da cirurgia hoje ser menos invasiva não faz com que eu indique mais cirurgia para você, mas eu opere melhor. Mudou a técnica. Mudou a técnica. O que eu vejo hoje é muito mais precisão com o advento de a tomografia intraoperatória. Então eu consigo ter, quando eu coloco parafusos na coluna, muitas vezes são necessários. Né? Então existem casos de doenças onde escorrega uma vértebra, ou a coluna está deformada, torta, tem que ser colocada no lugar, que eu preciso de implantes, né? Que são parafusos que são feitos para a própria vértebra. E a colocação desses parafusos hoje eu tenho como se fosse um cockpit de avião. Eu tenho imagens em 3 dimensões, eu tenho equipe de neurofisiologistas, né, que são meio parecidos com aquele que fazem eletroneuromiografia, mas eles ficam em tempo real na minha cirurgia me contando se eu estou longe do nervo, se eu estou perto do nervo. Então veja, estou falando de segurança aqui. A segurança aumentou muito. Cirurgia de coluna, eu te falo categoricamente, é muito seguro, é muito previsível. Eu sei o que vai acontecer. Os robôs estão entrando na nossa área agora, né? Estão chegando no Brasil, então são braços mecânicos. Como é que funciona o robô da coluna? Ele faz um exame de imagem, ele vê a anatomia daquele paciente, cada vértebra de um jeito, cada parafuso tem uma angulação diferente. Ele calcula a trajetória, vem um braço mecânico guiado por tomografia, me coloca na trajetória e fala assim, pode colocar o parafuso. E eu vou lá e coloco o parafuso exatamente onde eu devo colocar. Não que a gente não saiba pôr parafuso, mas a acurácia, a segurança cada vez maior. Então acho que a gente está caminhando muito nesse sentido. Técnicas, como a gente já mencionou antes, com menos invasão, ou seja, eu consigo entregar o mesmo resultado lesando muito menos a periferia. Então tem tecido saudável ali que não é tocado. A gente faz um furo fininho que vai da pele até o meu alvo. A gente fala muito de target, alvo. Eu preciso chegar no meu alvo, mas eu não quero lesar o que está em volta. Então eu acho que esse é um caminho que eu vejo, essa junção da menor invasão com mais tecnologia, mais segurança, né, para que a recuperação seja mais rápida. Todo mundo quer operar hoje e amanhã voltar a trabalhar, voltar a fazer esporte. Eu acho que hoje a realidade é completamente diferente do que era antes. Tenho pacientes que operam, voltam a fazer seu esporte logo, são triatletas, são competidores, são esportistas bem-sucedidos. Isso para o cirurgião, isso aqui é música para os nossos ouvidos. Bom, nós estamos chegando aqui no nosso tempo, tem sido uma conversa incrível.
Alberto, eu queria deixar aberto para você a palavra, para você transmitir as suas mensagens finais para quem está nos ouvindo. Se eu pudesse fazer uma parte disso, eu diria: procure profissionais de boa qualidade, né? Isso faz toda a diferença no tratamento. As suas palavras finais, por favor. Bom, nunca é demais falar para cuidar da saúde, né, da ergonomia, né? As coisas acontecem na repetição, no dia a dia. Então, a maneira como você trabalha, a maneira como você pega peso, o que você se alimenta, o seu próprio peso corporal. Eu acho que isso é a primeira coisa. Segundo, entender que dor nas costas é super comum, quase todo mundo vai ter. Dores daquelas que vêm e vão, às vezes nem precisam de médico, mas se a coisa começar a arrastar, sintomas diferentes, a perna doer, formigar, é fundamental que você procure um médico especialista em coluna para justamente fazer uma boa conversa, te examinar e direcionar o seu tratamento. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo. E a você, nosso ouvinte, eu gostaria de agradecer. Por favor, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima.